Romanos capítulo 15. Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 29. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Senhoras e senhores, estamos diante de uma palavra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, lembrando aos irmãos que esta epístola, esta igreja que estava em Roma, ela não foi fundada por Paulo. Diz a história que alguns cristãos, indo para Roma, uma embarcação, chegando lá, eles anunciaram o Evangelho e ali fundaram a igreja. Paulo estava preso quando ele escreve esta epístola, e os irmãos obtiveram, irmãos, esta carta. Paulo desejava muito ter com os irmãos de Roma, e aqui está uma das referências que mostra-nos que Paulo, ele não fundara esta igreja. Paulo diz aqui: e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Paulo desejava ir ter com os irmãos. Se você olhar em Atos 28, você vai encontrar Paulo no cárcere, preso, quando escreve esta epístola. Não só esta, como também Efésios, Filipenses e algumas cartas que Paulo escreveu preso. E diz a história bíblica que esta igreja foi fundada por outros cristãos que anunciaram o Evangelho. Porém, o apóstolo Paulo, ele faz menção do Evangelho. Paulo diz que desejava ter com eles, e quando fosse, iria na plenitude do Evangelho, da bênção do Evangelho de Cristo. Esse termo plenitude, ou pleno, aqui no contexto, Paulo está se referindo que o Evangelho é completo. Não está associado a Efésios 10, ou não está associado a outras referências que falam de plenitude, porque aqui no contexto não é de Efésios 10, porque Efésios 10, Paulo fala da plenitude, mas é do reinado milenar de Cristo, e não referente a Romanos capítulo 15, versículo 29. Porém, Paulo diz que aqui nesse contexto, o Evangelho que Paulo iria ter com os romanos, e que ele apregoou nas suas viagens missionárias, ele diz que é o Evangelho pleno, além do Evangelho que é abençoado, é o Evangelho
de rosa ungida, de água benta, de sei do quê. Ainda não ouvi dizer que rosa salva. Interessante que um certo pregador ele disse que esse mizuzá, o mizuzá, irmãos, é uma jarra de vidro com alguns objetos dentro. Aí ele disse que esse jarro, que se diz mizuzá, ele tem alguns significados. Aí um dos tais é que traz proteção. E um dos tais é que traz prosperidade. Sendo que o salmista Davi diz, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que no original hebraico está dizendo assim: o Senhor é meu pastor e de nada mais tenho falta. A prosperidade da igreja é Deus. O que protege a igreja é Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Não é mizuzá. Mas voltamos aqui para o Evangelho cristocêntrico. Deixa para lá o pentecostal. Paulo disse que o Evangelho é pleno. Por que pleno? Porque o Evangelho já disse, vou repetir, vou mostrar um passo. Paulo disse que o Evangelho traz salvação. O Evangelho traz libertação. Pessoas oprimidas são libertas pelo poder do Evangelho. E ele também traz cura divina. Quer ver um exemplo do Evangelho que é pleno? Atos capítulo 8. Diz a Bíblia que a igreja ela é dispersa. E diz que um grupo de igreja dos irmãos desceram para Samaria, inclusive Filipe. Aí diz a Bíblia que Filipe, pregando a Cristo, diz o contexto que houve grande alegria naquela cidade e que os endemoniados eram libertos e os povos andavam. Sabe o que é isso? É o Evangelho pleno, é o Evangelho poderoso que traz libertação, traz salvação e alegria na alma. Vamos parar de oba-oba, temos que pregar o Evangelho cristocêntrico. O mesmo Paulo em Atos capítulo 19, na sua terceira e última viagem missionária, diz a Bíblia que ali havia pessoas que praticavam artes mágicas. Diz a Bíblia que os que creram na pregação do Evangelho, eles rasgaram seus livros, queimaram seus livros e passaram a servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Evangelho foi pregado e eles creram. O Evangelho é o poder de Deus. Lendo um livro chamado Heróis da Fé,
esse